Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, professor César, e eu vou falar com vocês hoje sobre o estudo dos gases perfeitos. Vamos começar então agora esse estudo, tá? Gás perfeito, conhecido também como gás ideal. O gás, ele é composto por moléculas, por átomos, por partículas, que estão em movimento constante, tá? E aleatório. Elas ficam lá perambulando, um para cada lado, as partículas, tá? E precisamos então falar sobre três grandezas físicas variáveis. São elas temperatura, volume e pressão, tá? Mas antes, vamos recordar aqui um pouquinho sobre o gás, né? Como eu acabei de falar, o gás ele é composto por partículas. Essas partículas ficam em movimento aleatório. No gás, nós temos poucas partículas. Por esse motivo, o gás ele não possui nem forma própria e nem um volume tão bem definido, ok? Mas, vamos lá, nós sabemos uma coisa, né? Que quando um gás é exposto ao calor, quando ele recebe um aumento, aí, um calor propriamente dito, essas partículas, a velocidade de agitação delas aumenta, fazendo uma se chocar com a outra, provocando reações. E aí a gente vai ter um aumento até de pressão. Então, vamos lá devagarinho falar sobre isso. Grandezas físicas variáveis: temperatura, volume, pressão. Temperatura a gente simboliza por T. Temperatura, gente, já estudamos lá no comecinho de calorimetria, é quem mede o grau de agitação das partículas que constituem um gás, ok? Temperatura a gente pode tratar com as seguintes unidades. A gente pode aparecer para nós o grau Celsius, que é usual aqui no nosso país. Poderia até aparecer o grau Fahrenheit e o Kelvin. Mas quando a gente estiver estudando os gases perfeitos, a gente vai trabalhar obrigatoriamente sempre com Kelvin, tá, gente? Então, se tiver um exercício que esteja em outra unidade de medida, você vai ter que converter para Kelvin, ok? Muita atenção, hein, gente? Muito bem. Volume. O volume de um gás. A gente pode medir esse volume em atm, ou desculpe, aqui é a pressão. A gente pode medir esse volume em metro cúbico, podemos medir em centímetro cúbico, podemos medir em litros, tá? Então, tem várias formas de poder medir o volume. E agora sim, a pressão. A pressão a gente pode medir em atm, podemos medir em Pascal, que é a mesma coisa que Newton sobre metro quadrado, podemos medir em centímetro de mercúrio, podemos medir em milímetros de mercúrio, etc. Então, temos várias unidades de medida, tá? Bom, três grandezas físicas: temperatura, volume e pressão. Eu vou mostrar essas três grandezas físicas para vocês aqui. Então veja só que eu desenhei aqui um recipiente. Nesse recipiente botamos um tampão em amarelo. Esse tampão chama-se êmbolo. Êmbolo é um tampão que pode se mover livremente, sem deixar escapar o fluido ali de dentro. Fluido, seja gás ou líquido. No nosso caso aqui é o gás, né? Muito bem, é que nem a seringa da injeção. Aquela parte que você aperta ou puxa de uma injeção é um êmbolo, ok? Ele move-se livremente, sem deixar escapar o gás ou líquido. No nosso caso, gás, porque estamos no estudo dos gases. Muito bem. Em cima desse êmbolo eu botei um pezinho. Então, olha só. Eu estou mantendo uma certa temperatura aqui, fornecendo calor. Muito bem. As partículas aqui dentro estão em constante agitação, em movimentos aleatórios. Portanto, aqui dentro eu tenho
volume, um determinado volume, tá? E aqui em cima eu botei um pezinho, porque senão esse gás ele pode expandir e empurrar o êmbolo para cima. Então eu botei um pezinho em cima para segurar esse êmbolo. Se eu botei um pezinho, ele vai fazer o que aqui? Pressionar. Ok, eu estou aqui com um estado inicial das grandezas físicas variáveis. Estado inicial. Sabe o que eu vou fazer no próximo desenho? Vou manter a mesma temperatura. Então, olha só, eu vou chamar aqui, como eu estou no estado inicial, eu vou chamar de 1, volume 1, pressão 1. Vou para uma segunda situação, só que aqui eu terei a mesma pressão. Vou manter a mesma pressão. Desculpe, a mesma temperatura. Vou manter a mesma temperatura, não vou mexer com ela. Ok. Mas olha o que eu fiz ali em cima. Eu botei mais um pezinho. Sabe o que significa isso? Que aumentou a minha pressão. Estou pressionando mais lá em cima. E aí, quando eu mexer com uma grandeza física variável, pelo menos mais uma automaticamente vai mudar. Mais uma ou até as outras duas. Mas como nesse caso desse exemplo eu estou falando que eu estou mantendo constante a temperatura, quando eu mexo com uma, olha o que aconteceu com o volume dessa. O que aconteceu com o volume dessa situação, da segunda situação? Diminuiu. Aumentei a pressão, empurrou para baixo, diminuindo o volume do gás. Então você percebe que quando você mexer com uma grandeza, mais uma ou as duas podem se modificar, fazendo surgir, sabe quem? A Lei Geral dos Gases Perfeitos, que fala que P1V1 sobre T1 será sempre constante, nunca vai mudar. Será igual a P2V2 T2, que poderia ser igual P3 V3 T3 e assim por diante. Quantas vezes eu mexi com uma grandeza, outra também vai mexer, fazendo isso ficar sempre constante. Então, o que você percebe que aconteceu? Esse e esse foram mantidos constante. O que eu fiz aqui? Aumentei esse para compensar o que aconteceu, esse diminuiu. Tudo bem? Então, pessoal, você tem que guardar que a Lei Geral dos Gases Perfeitos afirma que isso aqui sempre será constante, tá, gente? Isso aqui não vai mudar. Vou te dar outro exemplo. Olha só o que eu vou fazer aqui, então. Vou apagar essa parte. Vou modificar. E vou apagar isso aqui. Porque agora eu vou dar outro exemplo para vocês. Eu vou aumentar o fogo aqui, ó. Aumentei. Opa! Então minha temperatura 2 ficou maior. Tá. Quando eu aumento a temperatura, as partículas que estão ali dentro começam a se agitar com uma velocidade maior. E aí elas começam a chocar entre si, tudo fazendo o gás, ó. O gás vai expandir. Só que aí, logicamente, né, isso aqui tinha que ser maior. Para permitir que o gás possa expandir. E quando ele expandir, o que ele vai fazer? Empurrar o êmbolo para cima, aumentando o volume aqui dentro. E você nota que nesse caso, eu nem precisei mexer com a pressão. Ela continua aqui, ó. A pressão, nesse caso, ficou constante. Mas você nota que quando eu aumentei a temperatura, o gás expandiu e o volume aumentou. Vem comigo aqui. Se esse P é igual a esse P, eu posso cancelar na fórmula. P de um lado, P do outro, iguais, podemos cortar, porque 1 dividido pelo mesmo número dá 1. O que eu fiz aqui? Aumentei a segunda temperatura. O que aconteceu com o volume? Aumentou também. Então, com isso eu consigo fazer isso se manter sempre constante. Ok? Então eu te mostrei duas situações aqui,
tá? Onde a gente mexe com uma grandeza física e pelo menos mais uma mexe junto, fazendo com que isso seja sempre igual. Vai compensar. Mexeu com uma, a outra vai alterar também para compensar. É isso. Lei geral dos gases perfeitos. E agora na próxima lousa eu vou te mostrar o nome de algumas transformações, tá? Bom, pessoal, então agora eu vou falar com vocês sobre algumas transformações, tá? Primeiro, você lembra que no primeiro exemplo eu mantive constante a temperatura? Não mexi com ela? Quando de um estado para o outro você mantém a temperatura constante, então eu vou até marcar aqui, ó, temperatura constante, ó. Quando a temperatura for constante, nós daremos um nome para essa transformação. Iso. Iso significa igual. Iso, se eu estou falando de temperatura, chamaremos de isotérmica. Então, uma transformação isotérmica é aquela que mantém a temperatura sempre constante. Tá bom? Em frente. E se eu mantiver o volume constante? Vamos lá. Então, volume, vou botar aqui, tá? Ó, constante, nós teremos um outro tipo de transformação. Chamaremos de isocórica ou isométrica ou isovolumétrica. Podemos dar esses três nomes quando o volume for mantido constante. Ok? Iso, igual. Isocórica ou isométrica ou isovolumétrica, quando o volume for mantido constante. Bom, sobrou a pressão, que é o caso desse último exemplo que eu dei. A pressão eu mantive constante, não mexi com ela. Então, quando a pressão for constante, daremos o nome de isobárica. Prontinho. Isobárica, tá? Então aí a gente vai entrar em algumas leis, né? Por exemplo, a gente pode falar da lei de Boyle-Mariotte, que é quando teremos uma temperatura constante, ou seja, isotérmica. Se a gente quiser falar da lei de Gay-Lussac, é quando a gente mantém a pressão constante, chamada isobárica. E a lei de Charles fala que o volume é constante. Isovolumétrica, tá? O que você faz com a tua lei geral dos gases quando tiver uma dessas transformações? Olha só que interessante. Vou pegar esse último exemplo. A pressão 2 é igual à pressão 1. Quer dizer que a pressão foi mantida constante. Pressão constante, nós temos aqui uma transformação isobárica. Sabe o que acontece com a minha lei? Isobárica, a pressão é constante. Sempre que tiver alguém constante, você elimine da tua equação. Porque constante significa que elas são iguais. Um número desse lado, um número igual do outro lado, se você fosse dividir um pelo outro, daria 1. Então você corta. Quando você tiver isotérmica, quem você vai cortar de um lado e do outro? A temperatura. E se você tiver uma isométrica, quem você corta? O volume do lado, o volume do outro. Ok?
Bom, pessoal, então essa foi uma introdução aqui ao estudo dos gases perfeitos, tá? Continuem comigo porque na próxima aula eu vou falar sobre a equação de Clapeyron. Fechou? Valeu, galera!